Olá pessoal, retomando aqui os vídeos, contatos via YouTube no meu canal Pitico Anísio, quero na sequência conversar com vocês, buscar responder a seguinte questão, uma pergunta muito interessante, que inclusive dá título à coluna que eu tenho no jornal Tribuna de Minas de todas as sextas-feiras. Aliás, aí vai o convite, tá, pessoal? Será muito bom para mim contar com a participação de vocês também na leitura semanal dessa minha coluna, chamada O Idoso e a Cidade, de todas as sextas-feiras no jornal Tribuna de Minas. Sempre tem um artigo, uma crônica sobre o envelhecimento. E para a próxima sexta-feira, o título dessa coluna é o que eu vou conversar com vocês a partir de agora, que é o seguinte: velhice significa chatice? Então essa é a nossa conversa de agora em diante, e dá o tema, então, o título, a coluna da próxima sexta-feira do jornal Tribuna de Minas, que eu espero que vocês leiam. Vejam só, esse tema da velhice, do envelhecimento, não é de hoje. É um tema muito difícil, de muito preconceito, muita falta de informação, muitos mitos, muitos tabus cercam essa fase da nossa vida. E aí, se você for pesquisar, for estudar na gerontologia, na literatura da área, a gente observa que o quanto que era diferente, distinto, o tratamento social que as culturas dispensavam as pessoas idosas, não é? E aí a gente tem filmes interessantes que mostram a existência dessa cultura diferenciada em relação ao tratamento das pessoas idosas de um modo geral. Por exemplo, um filme clássico da literatura, na gerontologia, que é Ballad de Narayama, coloca naquela comunidade japonesa onde as pessoas idosas eram as primeiras a serem sacrificadas, a irem ao precipício, essa montanha chamada Narayama, e de lá se atirar no vazio ao encontro da morte, porque já estavam idosos e não tinham, segundo o entendimento cultural daquela tribo, daquela organização, validade social e importância. Em contrapartida, em outras culturas asiáticas, africanas, na literatura, e aí, se vocês desejarem, tem um livro clássico também muito interessante, além do filme que eu citei, que chama-se A Velhice, da Simone de Beauvoir, uma grande pesquisadora francesa, escritora, feminista, não é? Companheira do filósofo Jean-Paul Sartre, que ela faz exatamente demonstrar essa diferença no trato cultural às pessoas idosas. Então, se em algumas tribos as idosas eram os primeiros a serem sacrificados, em outras culturas próximos geograficamente dessa aldeia, os idosos, os velhos, eram os que gozavam de maior respeito e consideração na hierarquia daquela clã, daquela tribo, porque tinham conhecimento, sabiam o nome de todas as pessoas, eram os conselheiros, a figura dos pajés nas culturas mais primitivas e, porém, de grande sabedoria. Então isso é um primeiro ponto para dizer o quanto que é relativo, e daí, para ser polêmico, essa aceitação do envelhecimento fazendo parte natural da nossa vida. E dizer que ao envelhecer ou na velhice, necessariamente nós nos tornamos pessoas difíceis de relacionamento, ranzinzas, adjetivos negativos, como se isso fosse verdade, é muito comum entre nós. Não é? E não é verdade, porque não é o fato de eu estar, por exemplo, na velhice ou com a passagem do tempo que eu vou me tornar uma pessoa diferente daquilo que eu fiz ao longo da minha construção de vida. Existe uma máxima na literatura gerontológica muito interessante e geriátrica também, que é o seguinte: tal como a gente vive, a gente envelhece. Claro que um atributo de personalidade, mais ou menos, pode ser acentuado, mas não é o fato de estar idoso ou velho que eu vou me dar o direito de fazer assim, fazer assado, respeitar as pessoas. Não é bem isso, não existe isso. A velhice, o envelhecimento é uma construção
desde cedo do nosso temperamento, do nosso relacionamento. A gente tem responsabilidade sobre o nosso comportamento, né? Então, é um reflexo dessa desconsideração social, de que isso é coisa de velho, velho é assim mesmo, toda pessoa idosa é assim, isso é coisa da idade. Não é verdade. A gente tem que desconstruir esse mito, essa pauta de desinformação. Então, dizer que velhice significa chatice, não. Tem muita gente mais nova, com menos idade aí, que fica difícil da gente tolerar, da gente conversar, independente da idade. O principal aqui, pessoal, fincado na literatura, é dizer o seguinte: o temperamento é dado da minha relação comigo mesmo e com as pessoas, não é a idade, não é? Porque isso é um grande preconceito. A gente pode ter jovens, por exemplo, de difícil relacionamento, jovens chatos, crianças assim, ou jovens, ou adultos desse relacionamento mais cansativo.